Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje então vamos fazer essa reflexão para esse domingo, 18º domingo do tempo comum, 3 de agosto. Pedindo a Deus sabedoria para saber aplicar em nossa vida a sua palavra. Vamos então agora iniciar o Evangelho, a proclamação desse Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Não esqueça de dar o seu gostei para essa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então nós temos hoje essa reflexão muito interessante que a gente pode, nesse momento, metaforizar na nossa vida os celeiros vazios da alma. Pois esse homem que Jesus coloca nessa história vai nos fazer pensar sobre o vazio da existência de muitas pessoas que não são ricas diante dos olhos de Deus. Mas o pior é que Jesus conta nessa história uma briga de herança entre dois irmãos, mas que serve também para a gente indagar e se perguntar sobre a nossa própria vida. Quantas relações ou relacionamentos nós já rasgamos por causa de bens materiais? Isso será que ocorre na nossa vida ou já ocorreu na vida de alguém que nós conhecemos ou até mesmo em nossa família? Então alguém deu um grito lá no meio da multidão e falou, entre aspas: Mestre, obriga meu irmão a repartir a herança comigo. Bem, Jesus ele vai dar uma resposta mostrando a ilusão da segurança humana, que nós podemos chamar aqui de herança maldita, porque é uma herança que está destruindo os relacionamentos, inclusive entre irmãos. É a herança maldita. Jesus diz, entre aspas: Homem, quem me encarregou de julgar os vossos bens? Seria como dois cachorros brigando por um osso dentro de uma enorme festa, em que esses bichos não percebem a grandeza da festa e a quantidade de comida que tem ali. Mas eles decidem brigar por um osso. Só que a festa e o dono da festa está ali, que é Jesus Cristo. Mas eles não percebem. São como que inconscientes. Veja como que a questão do poder, humano, o poder material na vida humana pode cegar as pessoas em coisas pequenas e mesquinhas até. Será que nós já trocamos pessoas por coisas na nossa vida? Já destruímos relacionamento por causa de bens materiais? Será que já preferimos a herança material ao invés do relacionamento com o nosso irmão ou nossa irmã? Enfim. Então, a ganância, muitas vezes, não é querer muito. Não é aí que está o problema da ganância. Mas é querer coisas à custa de alguém, destruindo vidas, destruindo relacionamentos. Então, aqui se revela a grande ilusão que Jesus coloca nessa parábola, contando sobre esse homem que tinha muitos celeiros, uma grande plantação. E ele diz assim: meus celeiros, meus bens, minha vida. Ora, ele dialoga consigo mesmo. A gente percebe que nos versículos 17 a 19, que Jesus narra essa história, o seu vocabulário é uma idolatria do próprio ego, porque ele diz meus celeiros, meu trigo, meus bens, usando um pronome possessivo de primeira pessoa, que é o meu, enfim, que se repete 3 vezes. Enfim, é como um rato. Imagina um rato que está ampliando o tamanho da sua tocazinha para colocar suas coisas ali, mas ele não vê uma águia pairando por ali. A águia vai destruir a vida dele. Na primeira bobagem que o rato fizer, e ele não está vendo a águia vai se precipitar sobre ele e vai acabar com a vida dele. É isso. São como ratos, brigando. E assim nós somos também nesse mundo. Então, Jesus ele vai definir a riqueza real aqui. Veja como ele diz, ser rico diante de Deus, no versículo 21, entre aspas. Significa ter celeiros no céu. E a gente cria celeiros no céu vivendo o sentido de partilha que Cristo nos ensinou com relação aos bens desse mundo.
que no fundo não nos pertence, porque tudo é Deus, né? Tudo é de Deus. Depois, ter celeiros no céu e ter pérolas na alma. As pérolas da alma são as virtudes que a gente precisa cultivar em nossa vida. E assim, um belo dia, quando a gente morrer, porque a gente vai morrer, qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia, a nossa alma vai chegar rica lá diante de Deus. Então, é como um viajante que viaja leve, porque seu tesouro já está em casa, está na sua alma, né? Não está no exterior, está no interior. Ele pode viajar leve, a sua jornada daqui para o reino de Deus vai ser uma coisa tranquila e leve, porque a riqueza dele está escondida na alma dele. De fato, o nosso maior risco não é a morte súbita, mas o nosso maior risco, como aponta Jesus aqui, é chegar ao túmulo com as nossas almas vazias. Mesmo que os celeiros estejam cheios de grão, que significa dinheiro, para exportar para a China, não sei para onde, mas a alma da pessoa está vazia. Esse é o grande risco, não é a morte em si, mas é o fato de a gente estar com a nossa alma vazia demais. Portanto, a gente tem que fugir da ganância, porque a ganância é o problema apontado na história de Jesus. Porque é um vírus que mata os irmãos. A ganância é um vírus. É um vírus, às vezes, não reconhecido, não perceptível, mas mata os irmãos. E a gente precisa, como Jesus ensina aqui, investir no céu. Se a gente quiser que a nossa conta seja gorda. É uma metáfora, né, para dizer a nossa conta é em virtudes, em riqueza, em graça, que essa conta seja gorda no céu. Então a gente tem que investir nas virtudes. Mas será que o nosso projeto de vida é a conta bancária gorda aqui na Terra? É a segurança de um depósito, né, um celeiro cheio de grãos que simboliza o dinheiro, enfim. E veja que o veredito divino foi implacável, entre aspas, louco, esta noite tu morrerás. E aqui Deus, que é a voz de Deus nessa história, Deus ele não discute, né, com esse homem rico. Não discute. Deus declara e dá um veredito para ele. Tu és louco e você vai morrer essa noite. É uma declaração, é um ponto final. Não há negociação sobre isso, discussão com esse homem sobre isso, sobre a vida dele, porque o dono da vida dele é Deus. Portanto, esse homem é louco, porque ele chama de os recursos que ele tem, ele chama de minha reserva. E ele chama a própria ilusão como uma espécie de segurança, e a ilusão não é segurança para ninguém. E ele chama o egoísmo de sabedoria, o egoísmo não é sábio. Portanto, a gente precisa entender aonde está indo essa história, porque ela toca cada um de nós em nossas vidas. Como um homem que constrói um castelo de areia na maré alta. Por mais que ele tenha construído um enorme castelo, né, de areia bonito, tudo, né, muito bem enfeitado e tal. Só que na maré alta a gente sabe que a areia não resiste a uma maré alta, né? São as marés da nossa vida. Então, se Deus hoje chamou esse homem de louco, qual seria a razão para ele ser taxado, rotulado como um homem louco? Pensemos nisso. Porque às vezes a gente pensa que tem a sabedoria e nós não somos sábios. Às vezes vivemos na loucura e na ilusão desse mundo. Mas nunca é tarde para abrir os olhos, porque Deus é gracioso. Ele pode nos dar graça para a gente enxergar, graça para abrir os olhos. Vamos pensar nisso e vamos agora concluir a nossa reflexão com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.